Fala, Medicoff! Dando continuidade aqui ao nosso módulo de anestesiologia. Hoje vamos discutir as técnicas anestésicas e principalmente o tópico de hoje, anestesia geral. Nessa aula vamos revisar sobre os agentes opioides, os agentes hipnóticos indutores e os bloqueadores neuromusculares, que são as principais drogas que a gente utiliza na anestesia geral. Quais são os pilares da anestesia? Para eu dizer que estou em anestesia geral, eu tenho que estar todos esses pilares alcançáveis. O paciente tem que estar em hipnose, imóvel, com analgesia adequada, garantida a homeostase e mais além disso, eu tenho que ter uma previsão de reversibilidade e uso de drogas que são seguras para realizar essa anestesia. Então, quais são as principais técnicas anestésicas? Anestesia geral e sedação, anestesia local e anestesia regional. Hoje vamos focar na anestesia geral e na sedação, porque algumas drogas são utilizadas para as duas técnicas anestésicas, tá? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os agentes opioides, né? O mais conhecido de todos os agentes opioides aí é o fentanil, né? Um opioide sintético, com uma potência 100 vezes superior do que a morfina. Ela possui um pico de ação em 3 a 5 minutos, né? Então, não é uma droga ali muito favorável para indução em sequência rápida, pois demora um pouco a agir, mas ainda assim é muito utilizada. Possui uma duração de ação curta, se utilizada em dose única, mas se eu utilizo em infusão contínua, essa duração é muito prolongada devido ao fentanil possuir uma meia-vida contexto sensitiva desfavorável. Mas o que seria essa meia-vida contexto sensitiva? Olhando aqui esse gráfico, nós temos que o contexto da meia-vida contexto sensitiva é que o tempo para a diminuição da concentração plasmática no sistema nervoso central, que é o local de ação dessas drogas, em 50%. Ou seja, quando eu faço uma infusão contínua de fentanil, por exemplo, eu tenho um tempo para eliminação muito demorado. Então, aqueles pacientes de terapia intensiva que eu uso fentanil para sedar, junto com midazolam, por exemplo, por isso que eles têm um despertar prolongado, porque eu ainda vou ter resto dessa droga circulando no organismo da pessoa. Falando de outros opioides, que é importante vocês saberem também, que tem uma maior meia-vida contexto sensitiva mais favorável para a infusão contínua, e que é muito utilizado na anestesia, por exemplo, o remifentanil. Você liga o remifentanil ali no intraoperatório, você garante a analgesia intraoperatória, você desliga, rapidinho, o remifentanil sai do organismo e o paciente acorda. Tem a desvantagem que no pós-operatório não vai ter analgesia nenhuma. Outra droga que tem um perfil para sequência rápida que é muito satisfatório é o alfentanil, né? Ela tem uma iniciação muito rápida, é o opioide mais adequado para indução em sequência rápida, e também tem um perfil de meia-vida contexto sensitiva para infusão contínua adequado, junto com o fentanil, tá? Então, quais são os principais efeitos adversos dos opioides? Causa depressão respiratória, aumenta o risco de ilho paralítico pós-operatório, pode causar uma rigidez muscular, alguns pacientes podem ter uma síndrome da rigidez torácica após o uso de opioide, uma complicação bem rara e bem grave também. Aumenta o risco de náusea e vômitos pós-operatório e o risco de adicção, o risco de vício após o uso dessas drogas, né? Hoje em dia passa uma crise muito importante dos opioides nos Estados Unidos, em que os pacientes têm acesso fácil ao fentanil e a adicção é muito elevada, né? Parada cardiorrespiratória, inclusive o ACLS já inseriu o uso do reversor quando suspeitado de intoxicação opioide, né? Que é o naloxona. Então aqui tem um quadrinho que resume as características do fentanil. Tem o mecanismo principal, ele faz analgesia por receptores Mi e kappa. Concentração na ampola, embora tenha esse númerozinho aqui, a concentração do fentanil está bem aqui embaixo. Ela é 50 microgramas por ml, tá? Via de administração intravenoso. Dose habitual para intubação 2 a 5 microgramas por quilo. Endovenoso e os efeitos adversos a gente já discutiu. Falando sobre os indutores anestésicos, nós temos dois tipos de indutores anestésicos. Os anestésicos indutores hipnóticos inalatórios e os endovenosos. Falando aqui primeiramente sobre os hipnóticos inalatórios, os principais são os halogenados, né, que têm uma ação GABAérgica. O receptor GABA ele é um receptor inibitório do sistema nervoso central. Então, quando eu uso uma droga que tem uma ação que estimula o inibidor, eu vou estar fazendo que haja essa inibição do sistema nervoso central, tá? Os hipnoses inalatórios podem ser divididos em dois tipos, em alcanos e éteres. Os alcanos, hoje em dia, praticamente não é mais utilizado, que tem no seu principal representante o alotano. E os éteres, temos o sevoflurano, desflurano e isoflurano, sendo o sevoflurano, que é o amarelinho aqui, o mais utilizado hoje em dia na prática clínica, né? Eles causam depressão miocárdica, broncodilatação, então é bom aqueles pacientes asmáticos,
vasodilatação cerebral com aumento do fluxo sanguíneo cerebral e pressão intracraniana, ou seja, não é um anestésico bom para utilizar aí nas pacientes, nas neurocirurgias, nos pacientes que tenham uma hipertensão intracraniana, né? Preferimos agentes hipnóticos endovenosos. Um conceito muito importante que está sendo muito falado atualmente é a preservação do meio ambiente. Então, o desflurano é o mais poluente para o meio ambiente e praticamente não é mais utilizado hoje na prática. Isoflurano também tem o seu padrão de poluição, mas o desflurano é o principal. Outro gás que é bem pouco conhecido, mas muito utilizado nas induções anestésicas pediátricas e utilizadas em sedação, para sedação consciente, é o óxido nitroso, né? Bem famoso com o nome gás hilariante. Ele é um gás inerte, tá? E possui, além da ação hipnótica, produz propriedades analgésicas por ação no receptor NMDA. De efeito adverso, tem um alto risco de náusea e vômitos pós-operatório, pode diminuir a síntese de vitamina B12, que é um conceito importante, as provas mais difíceis podem abordar, gerando ali anemias por deficiência de B12. É um gás também com efeito estufa, mas como principal vantagem, ele mantém o drive respiratório. Então, é muito usado por dentistas, né, no consultório, o óxido nitroso para fazer o procedimento ali, tentar deixar o paciente um pouco mais sonolento e garantir uma analgesia, mantendo um drive respiratório sem risco de depressão respiratória, como os halogenados. Falando sobre os hipnóticos endovenosos, o mais famoso de todos, indiscutivelmente, é o Propofol, né? Também tem ação por agonista GABA. E é uma emulsão lipídica, por isso que o Propofol é aquele branco, o leite do Michael Jackson, que é mais famoso assim no ditado popular. Na sua composição tem óleo de soja, glicerol e fosfato purificado de ovos. Embora tenha esse fosfato purificado de ovos, pacientes que são alérgicos a ovos podem fazer uso do Propofol, tá? E como é uma emulsão lipídica, tem maior risco de pancreatite aguda. Lembrar que a hipertrigliceridemia é um fator de risco para a pancreatite aguda, por isso que o Propofol pode desencadear também essa complicação. Uma marca característica do Propofol é a dor à injeção, né? O paciente lembra muito disso. Ela pode ser reduzida tanto pelo uso da lidocaína endovenosa, como por outros mecanismos, que é a infusão mais lenta, tentar pegar veias mais calibrosas e não veias menos calibrosas distais. Isso tudo reduz a dor à infusão do Propofol. Como principal vantagem, tem um rápido início de ação e um rápido término de ação. Ou seja, o paciente perde a consciência, depois de 1 minuto já tem uma redistribuição e o paciente em 2 a 8 minutos já acorda. Então é uma droga muito favorável aí para sedações e para anestesia geral também o paciente dorme rápido. Então, pessoal, dando continuidade aos hipnóticos, se eu fosse vocês, eu gravava esse slide, né? Esse aqui é o hipnótico que é mais cobrado nas provas de residência médica, é o etomidato, tá? Então esse slide aqui é muito importante, muita atenção. O etomidato também age por ação GABA-A, um agonista GABA-A, e é uma droga derivada dos imidazólicos, tá? Porque é uma droga muito interessante e muito cobrada nas provas. Porque ela, diferente do Propofol, diferente do midazolam, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ela possui uma mínima repercussão hemodinâmica. Ou seja, o paciente ele chega no pronto-socorro, está chocado, tem que usar uma droga que interfira menos possível na função cardiovascular desse paciente. Então, o etomidato é uma boa droga por ter essa cardioestabilidade, tá? É um hipnótico que tem rápida início de ação, em 2 a 4 minutos, possui metabolização hepática e extrahepática. Porém, o que é que as provas gostam de cobrar sobre o etomidato? Sua principal efeito adverso. Ele inibe a 11-beta-hidroxilase, fazendo com que leve a uma insuficiência adrenal, tá? Quando utilizada até em dose única, essa taxa de insuficiência adrenal é baixa, mas quando utilizados mais de uma vez, a insuficiência adrenal é bem mais significativa. Por isso, embora que o etomidato tenha uma boa meia-vida contexto sensitiva para infusão contínua, ela não é indicada para esse fim por causa do risco de insuficiência adrenal, tá? Outros efeitos adversos importantes do etomidato é o aumento do risco de náusea e vômitos pós-operatório, risco aumentado de convulsão, mioclonia e causa uma dor à injeção bem maior que o Propofol. Uma forma de reduzir essa dor, utilizar a lidocaína, como é feito com o Propofol, ou também diluir o etomidato, aspirar ali a ampola e diluir para 10, 20 ml, tá? Então aqui nós temos o quadrinho da revisão. Mecanismo de ação, GABA-A, concentração, vem 2 mg por ml, tá? A ampola, administrado via endovenosa, e a dose da intubação é de 0,3 microgramas por quilo via endovenosa, beleza? Salve esse slide, vai cair na sua prova.
Outra droga que está bastante falada atualmente é a ketamina, né? Mais especificamente a destroketamina. É uma droga que tem um antagonismo NMDA, ou seja, ela causa pelo mecanismo de ação, vai causar uma anestesia dissociativa. O paciente fica paradão, com o olho aberto, mas totalmente em hipnose, não lembra de nada, tá? Uma característica marcante da ketamina que é vantajosa frente aos outros hipnóticos, ela tem uma ação broncodilatadora. Então, no paciente asmático é uma droga com bastante usabilidade, bastante importância. Outra característica muito importante, ela mantém o drive respiratório e os reflexos de via aérea, diferente do Propofol, né, que vai causar aquela colapsibilidade das vias aéreas, aumenta o risco de apneia. É uma droga também que tem característica cardioestável, ou seja, mexe muito pouco ou quase nada na hemodinâmica do paciente. Porém, ela, diferente do etomidato, essa estabilidade hemodinâmica ela depende da liberação de catecolaminas. Ou seja, se eu pegar um paciente que já está ali com baixa quantidade de catecolamina, internado há muito tempo, chocado, a ketamina não vai ter um efeito muito eficaz. Ou seja, ele depende que o paciente tenha uma reserva de catecolamina. Outra característica importante é ter um rápido início de ação, faz uma perda de consciência em 1 minuto, dura de 10 a 15 minutos, e tem como os principais efeitos adversos o aumento da pressão intracraniana, então cuidado ali nos pacientes neurocríticos, causa cialorreia, taquicardia, hipertensão, né? Pode causar cistite intersticial, crise de esquizofrenia e surtos psicóticos, né? E também é uma droga muito usada para abuso, né? Por vício e nas festas, essas coisas. Então, o paciente com esquizofrenia aqui, né? Por efeito adverso, não é uma boa indicação utilizar a ketamina. Quadrinho do resumo. Ação, antagonismo NMDA. Concentração, 50 mg por ml. Administrado endovenosa, intramuscular, intranasal, via oral. A administração intramuscular, por exemplo, da ketamina é utilizada como um sedativo ali pré-operatório. O paciente muito ansioso, você faz uma dose de ketamina para tentar matar o paciente mais tranquilo. Dose habitual para intubação, 1 a 2 mg por quilo, por via endovenosa. E os efeitos adversos a gente já discutiu. Outro hipnótico que era muito utilizado antigamente, hoje em dia ainda é utilizado em alguns serviços com baixos recursos, né, principalmente para o socorro ali das cidades menores, é o midazolam. Também tem é uma droga benzodiazepínica, né, também tem ação agonista GABA. Início de ação entre 1 a 3 minutos, pode durar 10 a 20 minutos. Metabolismo exclusivamente hepático, né? Pode gerar metabólitos ativos, fazendo com que tenha um risco de ressedação. Ou seja, fiz a dose de midazolam, interrompi, os metabólitos ativos do midazolam podem sedar de novo o paciente, rebaixar a consciência e parar, tá? Ele causa uma amnésia anterógrada, ou seja, da dose para frente que você fez, o paciente não lembra de nada. E causa uma ansiólise em doses baixas, por isso que às vezes os benzodiazepínicos são utilizados para ansiólise. Tem uma ação anticonvulsivante, por exemplo, o midazolam é usado nas crises convulsivas, né, uma indicação clássica. E tem como principais efeitos adversos o delírio, por isso, cautela ou evitar em idosos, né, para diminuir esse risco de delírio. Você pega um paciente idoso, vai submeter uma cirurgia de grande porte, vai ficar internado, tem maior risco de delírio, você associa um benzodiazepínico, você está aumentando muito essa complicação. Pode causar uma hipotensão leve e risco de intoxicação, tendo como reversor o flumazenil. Então, tabelinha da revisão, agonista GABA-A, concentração, ela tem 2 concentrações, pode ser de 1 por ml ou 5 por ml, tem que ter muito cuidado, principalmente na prática, na vida, aí, quando você for administrar, checar qual é a concentração da ampola, né? Pode ser administrado como via endovenosa e intramuscular, dose habitual para intubação 0,2 a 0,4 mg por quilo. Uma droga mais nova, né, que é muito utilizada também, é o Precedex, né, que é a dexmedetomidina. É uma droga com ação alfa-2 agonista, semelhante à clonidina. Porém, o Precedex, quando comparado à clonidina, ela é até 8 vezes mais seletiva ao receptor alfa-2 do que ao receptor alfa-1. Tem uma duração de ação mais prolongada, causa sedação, analgesia e também é um adjuvante analgésico. Então, é uma droga ótima. Além disso, mantém um drive respiratório. Então, perfeito. E ela causa um padrão eletroencefalográfico semelhante ao sono fisiológico. Por isso que hoje em dia o Precedex é muito utilizado na UTI. É uma droga que causa sedação e analgesia e não prolonga tanto a demora ao despertar como o midazolam, que é a droga sedativa mais utilizada na UTI. Efeitos adversos, pela essa ação alfa-2 agonista, uma bradicardia,
hipotensão, poliúria, ele causa a inibição do ADH, vai fazer o paciente fazer muito xixi, e também é um anticialogúrico, né? Por isso que ela é utilizada, por exemplo, vou fazer uma intubação acordada no paciente com viário difícil. O Precedex é uma boa droga, por manter um drive respiratório, ainda diminui a secreção, facilitando ali a visualização e a intubação desses pacientes, tá? Quadrinho da revisão, alfa-2 agonista, a ampola vem 200 microgramas por ml, administrada por via venosa, muscular ou nasal. Dose habitual, nós temos que fazer uma dose de ataque e depois uma dose de manutenção. Dose de ataque é de 0,5 a 1 microgramas por quilo, deve ser feito em até 10 minutos, né, 5 a 10 minutos. E a dose de manutenção é 0,2 a 1 microgramas por quilo hora, tá? Endovenosa. Então, pessoal, essa questão aqui da USP 2019, para a gente fixar os conceitos e ver qual é o hipnótico que as provas gostam, né? Presta atenção. Sedativo e ansiolítico de início de ação rápido e curta meia-vida é útil para ser utilizado quando há necessidade de procedimentos em pacientes hemodinamicamente instáveis por não apresentar efeito depressor do sistema cardiovascular. Seu uso na vigência de infecção e choque séptico é contraindicado devido ao risco de supressão adrenal. Qual é o agente descrito? Qual é o agente que causa supressão adrenal? Etomidato, tá? Questão fácil. Questão do Medicoff 2022, autoral. Um paciente é levado à sala de trauma, sendo submetido à intubação por sequência rápida, para proteção de via aérea por um Glasgow menor que 8, um Glasgow de 6. Após o atendimento primário, é diagnosticado neurotrauma exclusivo, ou seja, o paciente tem uma lesão axonal difusa, uma LAD, e o paciente é encaminhado para UTI, onde, após 6 horas, evolui com choque refratário, tá? O diarista da UTI introduz hidrocortisona com boa resposta. Assinale, dentre as opções abaixo, uma droga indutora anestésica que pode ter ocasionado a evolução descrita. O paciente evoluiu após a intubação com uma supressão adrenal após o uso do etomidato para intubar em sequência rápida, tá? Questão recente do HCPA de 2022. Paciente de 68 anos que se encontrava hospitalizado porque será submetido a uma cirurgia de urgência para ressecar um tumor intracraniano, apresentou rebaixamento de consciência e vômitos. Tá? Na avaliação pré-anestésica foram identificados cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva, classe 3, ou seja, importante, que vinham em tratamento regular. Que fármaco, dentre os abaixo, é o de escolha para induzir um paciente para anestesia? Propofol, uma droga muito cardiodepressora, vai piorar muito a função cardiovascular desse paciente, concordam? Fentanil não é uma droga hipnótica, é uma droga opioide, ou seja, analgésica. E o Precedex também não é uma boa escolha para induzir em sequência rápida esse paciente, tá? Ele demora um pouco para agir. Tem que fazer dose de ataque, depois dose de manutenção. Então, nós temos que escolha droga cardioestável, droga que inicia de ação muito rápido, droga segura, etomidato, tá? Mais uma questão aqui do SESDF agora em 2023, questão muito recente. O paciente será submetido a uma cirurgia e o cirurgião orienta que ele deverá passar por uma consulta pré-anestésica para que o anestesista o avalie a fim de definir o melhor tipo de anestesia a ser realizada para esse procedimento. Padrão ouro, hein? Em relação aos anestésicos utilizados em cirurgias, julgue o item a seguir. O Propofol é um agente indutor de curta ação, tá? É um agente indutor de curta ação. Suas principais limitações são a dor à injeção e o aumento da pressão arterial, sendo contraindicado em pacientes hipertensos. Pessoal, Propofol é uma das drogas mais cardiodepressoras que existe. Vai causar uma hipotensão, tá? Então, só trocou uma palavrinha ali, questão fácil também, não dava para ter errado. Inclusive, tem que ter cautela e utilizar nos pacientes hipotensos, né? Vai causar mais a hipotensão para levar um choque e parada por essa hipotensão significativa. Então, agora vamos falar sobre os bloqueadores neuromusculares, né? Os bloqueadores neuromusculares podem ser de dois tipos, os despolarizantes e os adespolarizantes. Os despolarizantes é o mais conhecido de todos, que é o mais utilizado nos pronto-socorros, que é a succinilcolina. E os adespolarizantes temos vários representantes, como cisatracúrio, rocurônio, mivacúrio, pancurônio, tá? Quanto aos despolarizantes, a succinilcolina, ele faz um bloqueio não competitivo ali na placa motora, né? Ele não compete pelo receptor. Quando você injeta o succinilcolina, o paciente vai começar a fascicular. Quando fasciculou, é o tempo que está adequado para proceder à intubação orotraqueal. E tem um tempo de duração muito curto, tá? Você fez a succinilcolina,
você não conseguiu ali entubar, 1, 2, 3 tentativas, às vezes pode até passar do tempo e pode perder o bloqueio neuromuscular do paciente, né, dificultando mais ainda essa intubação. Já os despolarizantes, eles agem de forma competitiva pelo receptor, não causam fasciculações e tem um tempo de duração que pode ser curto, intermediário ou prolongado, dependendo da droga que você utilizou, tá? Mivacúrio faz um bloqueio mais curto, rocurônio e cisatracúrio, que são os mais utilizados na prática anestésica de hoje, tem uma ação intermediária, em torno de 40 minutos, e o bloqueio prolongado com o uso do pancurônio, né, uma droga menos utilizada. O bloqueador neuromuscular querido das provas é a succinilcolina, por isso que a gente vai detalhar mais sobre eles. De principais efeitos adversos associados à succinilcolina: risco de hipercalemia, então cuidado naqueles pacientes já hipercalêmicos prévios, pode aumentar ainda mais esses valores de potássio e levar a uma parada cardiorrespiratória por hiperpotassemia, tá? Pode aumentar a pressão intracraniana e pressão intraocular, pode aumentar a pressão intragástrica, tá? Embora aumente essa pressão dentro do estômago, não aumenta o risco de vômito, né? Então pode usar ali na sequência rápida, causa fasciculações, arritmias e pode ser gatilho para hipertermia maligna. Lembrando aqui da hipertermia maligna, succinilcolina e halogenados são os principais gatilhos para hipertermia maligna. Então, se um paciente tem esse histórico, esse relato de hipertermia maligna, não usar succinilcolina, tá? Então, aqui essa tabela eu trouxe para a gente fixar os conceitos dos bloqueadores neuromusculares, né? Succinilcolina, que é o mais querido das provas, que provavelmente vai ser cobrado. Dose, 1 mg por quilo. Ele vem em um pó, você tem que diluir ele, tá? Tem duas apresentações de 100 e 500 mg. Tem que ter cuidado também para checar a ampola. Tem uma iniciação muito rápida, em torno de 30 segundos. Despolarizante, ação, duração ultra curta. É metabolizado por colinesterases plasmáticas. Efeitos adversos: mialgia, bradicardia, hipercalemia, anafilaxia, hipertermia maligna. E as contraindicações, a gente já falou: hipercalemia, hipertermia maligna, deficiência da pseudocolinesterase, ou seja, vai causar uma contraindicação à succinilcolina. E também pacientes queimados, eles podem ter um upregulation de receptores extrajuncionais e com isso também uma contraindicação à succinilcolina. Grandes queimados, pacientes imobilizados por muito tempo, pacientes com um trauma raquimedular, tá? Importante, acamados, então é contraindicação também à succinilcolina. Rocurônio, a droga que é mais utilizada hoje em dia na anestesia, de bloqueador neuromuscular, né? Ele é feito na dose de 0,6 mg por quilo, mas quando eu vou fazer uma sequência rápida utilizando o rocurônio, eu tenho que dobrar essa dose, é feito 1,2 mg por quilo, tá? Você vê aqui que se eu fizer a dose normal de 0,6, vai demorar 2 minutos para bloquear o paciente, enquanto a dose dobrada, 30 segundos, tá bom? É um bloqueador adespolarizante, ou seja, faz um bloqueio adespolarizante. Duração intermediária, diferente da succinilcolina, que é ultra curta, aqui dura em torno de 40 minutos. Tem um metabolismo tanto hepático como renal. Tem mínimos efeitos adversos, os mais relacionados é quando pode ocorrer a anafilaxia, embora seja raro. E o que faz dessa droga a mais importante de todas, ela tem um antídoto, é o Sulgamadex, tá? O nome comercial é o Bridion. Você faz na dose 2 a 4 mg por quilo ou até 16 mg por quilo, dependendo do nível de bloqueio. A gente vai falar um pouco sobre a monitorização do bloqueio neuromuscular nas próximas aulas, tá? Então, o rocurônio é uma droga valiosíssima por causa desse reversor. Você fez ali, induziu o paciente, fez o opioide, fez o hipnótico, fez o bloqueador, fez o rocurônio, não conseguiu intubar, você pode reverter esse bloqueador neuromuscular, acordar o paciente e ele vai conseguir respirar, tá? Outro que é muito utilizado é o cisatracuro, né? Também é um bloqueador adespolarizante. Ele é utilizado na dose de 0,1 a 0,2 mg por quilo, demora em torno de 4 minutos para fazer efeito, né? Então não é uma droga boa para você utilizar na sequência rápida, por exemplo, e utilizar mais naqueles pacientes que estão de estômago vazio, ou seja, os pacientes preparados para a cirurgia eletiva. Faz o bloqueador, o paciente vai parar de respirar, você faz a ventilação manual, espera aí 2 a 4 minutos até ter o efeito do bloqueio neuromuscular para prosseguir com a intubação, tá bom? Ele é metabolizado pelo mecanismo de Hoffmann e por hidrólise, principalmente, né? Não depende de nenhum órgão para ser metabolizado. Também tem efeitos mínimos e pode causar anafilaxia. Vamos às questões. Questão da USP aqui, 2018. Um homem de 40 anos, internado em unidade de terapia intensiva, com paraplegia, devido a trauma raquimedular. Tá? Após 4 dias de internação, foi diagnosticada uma pneumonia e o paciente evoluiu com insuficiência respiratória, necessitando de intubação.
Logo após a intubação em sequência rápida, o paciente evoluiu com parada cardíaca. O medicamento que representa a causa mais provável da parada cardiorrespiratória é, pessoal, a gente falou, estou diante de um paciente que é paraplégico, paciente é acamado, internado em UTI, longa internação. Eu fui intubar. Se eu usar uma succinilcolina, eu vou ter um aumento muito exagerado nos níveis de potássio e sendo a causa da parada cardiorrespiratória desse paciente, tá? Então, nesses pacientes, é contraindicado fazer a succinilcolina. Preferir outros bloqueadores neuromusculares, como, por exemplo, o rocurônio. A dose ali de 1,2 mg por quilo. Beleza? Questão do ABC, 2020. Dentre os fármacos abaixo, assinale a alternativa que contenha um bloqueador despolarizante. Pessoal, bloqueador despolarizante só tem um, só existe um. Succinilcolina, tá? A despolarizante tem vários. Se perguntar despolarizante, só existe um, que é a succinilcolina. Não tem erro. Questão do HC de Goiás, 2022. A rabdomiólise pode ser uma complicação do uso de qual bloqueador neuromuscular? Pessoal, eles amam succinilcolina. Então, como a gente falou, succinilcolina ele pode fazer essa liberação de potássio e pode desencadear essa rabdomiólise, tá? Então, pessoal, é isso. São os principais conceitos que são cobrados acerca dessas drogas, né? Dos opioides, indutores, hipnóticos e os bloqueadores neuromusculares. E eu que deixei as tabelinhas lá só para vocês fixarem. Lembrando que o enfoque maior que você tem que saber, assim, medular é o etomidato, né? Que é a droga mais cobrada. O propofol também é muito cobrada. Como ultimamente está se falando muito da ketamina e da dexmedetomidina, vale a pena dar uma olhada também, principalmente sobre a ketamina. E sobre os bloqueadores neuromusculares, também vale sempre a pena. Das drogas, né, que eu falei, dos opioides, eu citei ali o alfentanil, que é uma droga com padrão farmacocinético adequado para indução em sequência rápida, vale a pena dar uma olhada nesse quadrinho também. Então é isso, pessoal, boa sorte, foco nos estudos, vai dar tudo certo.